Vamos lá, voltando aqui para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para a nossa aula, né, de atendimento ao público, né, com o tema processos de comunicação, tá? Deu tempo de beber uma aguinha? Vamos se hidratar, tá, gente? Né, porque o climazinho tá frio, o climazinho de final do ano, né, começaram as chuvas. Como é que tá por aí, no município de vocês? Tá calor? Né, tá chovendo também? Ou tá assim mais ou menos, né? Então, vamos beber água, tá certo? Vamos lá. Continuando aqui, tá? No processo de comunicação, outras atividades que podem ser executadas por esse setor são a realização de eventos, né? Essa realização de eventos visa aproximar a empresa dos empregados e a utilização de canais para facilitar a comunicação, permitindo ouvir as necessidades e percepções dos funcionários. Geralmente, tem empresas, né, que tem e-mails corporativos, né, tem a ouvidoria. Qualquer reclamação do funcionário, ele vai diretamente ao setor de RH, tá? Ou vai diretamente ao chefe e faz alguma reclamação, né, ou uma indicação, né, ou uma ideia para melhorar aquela atividade naquele setor, certo? Mas antes não tinha isso. E sobre os canais, que são os veículos, os meios, são os meios por onde a gente vai enviar a mensagem. Pimenta observa que são recursos ou instrumentos utilizados para fazer circular essa comunicação na empresa. Necessariamente é passada por meio de um canal de comunicação, por isso a escolha do canal é muitas vezes fator importante na efetividade da comunicação. Antigamente, que não existia o WhatsApp, né? Então, o chefe saía do setor dele, ou pediria para a secretária, para a recepcionista, e num certo setor da organização, da empresa, do órgão público ou privado, chamar um funcionário, né? Hoje não. Eu posso estar aqui, estou dando aula para vocês, na hora de um intervalo, vou abrir aqui a caixinha de mensagem do meu WhatsApp, aí pode ter uma mensagem do meu coordenador, professora Iuna, né? Venha bem aqui rapidinho na minha sala. Ele não precisa mandar ninguém vir aqui pedir para eu descer e falar com ele, certo? Essa pessoa que poderia ser enviada para chegar a ser professora, né, seu chefe está lhe chamando. Essa pessoa pode ser uma falha de comunicação. Essa pessoa pode ser um ruído de comunicação. É uma barreira física, tá? Por quê? Ela pode me passar a mensagem errada. Se ele diz assim, eu preciso falar com a professora agora, vá lá em cima, né? Fala, não estou conseguindo falar, ou então se não tivesse o WhatsApp. Né? A pessoa poderia chegar aqui e falar assim, ó, professora, depois da sua aula, né, passe lá na sala do coordenador. Ela pode ter entendido isso, mas naquele momento ele quer falar com urgência, né? Eu dava um tempinho aqui, descia e ia falar com ele. Entenderam? Bom, toda ideia a ser comunicada tem suas particularidades que podem ser determinantes para a escolha do conteúdo da mensagem, o código, o tratamento da mensagem, as preferências do próprio emissor, o objetivo do emissor, o impacto que se deseja atingir e as quantidades de verba disponível para tal ação influenciam na escolha dos canais de comunicação. Certo? Bom, e para Berlo, em 2099, para ele existem 3 tipos de canais, né? O canal pessoal, o canal impessoal e o canal de referência, né? Canais pessoais envolvem 2 ou mais pessoas no processo de comunicação, tá? As quais se comunicam diretamente entre si, face a face, olho no olho, né? Ou por telefone, né? Ou por fax, ou por e-mail, ou pelo correio, né? Canal impessoal transmite mensagens sem contato, né? Ou interação pessoal, incluindo mídia, né? Pelo WhatsApp, por exemplo, pelo direct no Instagram, né? Atmosfera, ambientes planejados e eventos, ocorrências planejadas para comunicar mensagens específicas ao público desejado. E os canais de referência são recomendações de outras pessoas que influenciam nas decisões, certo? Bom, comunicar e relacionar sem barreiras. Ou seja,
uma comunicação e um relacionamento sem falhas, sem ruídos. Pode acontecer isso? Eu posso me comunicar dentro do meu ambiente organizacional sem que haja uma barreira de comunicação? Existem algumas estratégias que devemos observar em nossa comunicação para que os relacionamentos pessoais e interpessoais e profissionais alcancem um resultado positivo. Tá? Procure sempre desenvolver suas habilidades de comunicação estando atento aos seguintes fatores. Primeiro, clareza. Seja claro na sua mensagem. Seja claro no seu pedido. Seja claro no seu documento, quando você for escrever e pedir alguma coisa, ou informar alguma coisa. Tá? Seja objetivo. Vá direto ao assunto. Não enrole. Eu falei na aula passada, não vamos encher linguiça, né? Em ofícios, em declarações, nem em petições, não vamos encher linguiça. Seja preciso. Né? Cuidado com emoções. Né? Tem que ser um sentido completo e tem que saber ouvir. Tá? Clareza. É a comunicação de maneira límpida, fácil de compreender. Quem aí nunca pegou um texto, né, que seja fácil de compreender? Vocês vão fazer o Enem, né? Alguém aí vai fazer o Enem? Agora? É domingo, né? Domingo já é o Enem, gente. Quem estiver fazendo revisão aí para o Enem, o canal Educação está com uma revisão belíssima. Uma equipe bela, ótima, de profissionais capacitados, tá? Então, não percam as revisões do Enem aí do canal Educação, tá? Clareza, comunique de maneira límpida, fácil de compreender. No Enem temos muitos textos, né? Prova de português, de literatura, tem textos claros, tem outros textos que não são tão claros, né? Objetividade, seja fiel ao assunto, evite misturar com suas opiniões pessoais. Misturar um assunto, misturar uma comunicação, uma informação do trabalho com suas opiniões pessoais, olha só sobre as opiniões pessoais que eu falei no início da aula, guarde suas opiniões para você, tá? Nunca deem opinião se ela não for pedida, se ela não for exigida, tá? Certo? Se alguém, Carlos Zeus, bom dia, seja bem-vindo. Né? Olha aí o Carlos Zeus dando bom dia para a galera todinha, de coisa boa, gente. Olha aí, né? A forma de tratamento, ele deu bom dia para todo mundo. Todo mundo deu bom dia para todo mundo aqui, né? E é assim que tem que fazer, tá? Nunca dê a sua opinião caso ela não for pedida ou exigida ou solicitada, tá? E eu sou cheia de opiniões de algumas coisas, né? Se me pedir, eu dou, né? Pessoalmente, né? Ali, né? Em off. Mas se não me pedir, aquilo ali acontece, eu vou ficar na minha, tá? E eu sou assim no ambiente de trabalho, eu sou assim no ambiente familiar, eu sou assim com meus amigos, né? Em casa tem familiares que falam assim, tu não dá opinião de nada? Eu não. Se me pedirem, eu dou, né? Não vou gastar energia, né? Não, é só confusão, né, não, já? Então é melhor ficar caladinho, certo? Então, num assunto, evite misturar com suas opiniões. Por que evitar? Ah, professora, mas nesse assunto aqui do trabalho, eu tenho conhecimento, eu tenho minha opinião pessoal. Isso aqui é uma barreira. Por isso que a gente tem que evitar. A gente não está falando aqui sobre comunicação sem barreiras? A opinião pessoal é sua interpretação. É como você analisa. Então, é uma barreira, é um ruído. Né? E não pode levar para aquele assunto no ambiente de trabalho. Precisão, faça da sua mensagem algo exato, não seja vago, indeterminado. Né? Emoções, esteja atento aos seus sentimentos e emoções, pois quando estamos tensos, né, o que ouvimos e percebemos parece ser mais ameaçador que quando estamos tranquilos e seguros. Gente, controlar emoções, ter inteligência emocional. Isso é indispensável.
dentro do ambiente organizacional e num processo de comunicação. Tá? Às vezes você lê uma coisa numa mensagem, você ouve, né? A forma como você ouve, você pode estar passando por algum problema ou não. Às vezes você leva para si aquilo ali e nem é para você. Né? E aí você desaba. E aí tem confusão. E aí tem má interpretação. Aí não dá certo. Né? Esse processo de comunicação. Né? Raíssa, bom dia, seja bem-vinda. As nossas emoções interferem diretamente na interpretação do que foi transmitido. Certo? Então, está passando por algum problema? Cuidado quando for se comunicar. Ok? Sentido completo. Verifique se você está transmitindo o assunto por inteiro. Caso contrário, o receptor terá de procurar outras fontes e isso pode produzir consequências ruins para o andamento do seu trabalho. Né? Saiba ouvir. É o mais importante. Saber ouvir. Ouça com atenção. Procure compreender o significado da mensagem recebida, tá? Atingindo o objetivo da comunicação. Não entendeu? Pergunte. Tire sua dúvida de imediato, para que não haja uma barreira quando você for reenviar ou retransmitir aquela mensagem. Kunsch salienta que no âmbito organizacional, além das barreiras gerais, os comuns no processo comunicativo, encontram-se outras específicas, aplicadas mais à comunicação organizacional. As barreiras gerais ou comuns podem ser de natureza mecânica, podem ser de natureza fisiológica no campo emocional, tá? Pode ser de natureza semântica ou psicológica. Barreiras mecânicas ou físicas são as relacionadas aos aparelhos de transmissão. Algum defeito, né? Algum problema técnico, né? Como barulho, ambientes e equipamentos inadequados. Por exemplo, estou dando aula, estou comunicando, estou falando sobre processo de comunicação e aí dá um problema técnico, dá um problema no equipamento. E isso é uma barreira mecânica. Tá? Ou seja, a comunicação não está sendo transmitida. A aula não foi bem repassada por algum problema técnico. Então, esse problema técnico é uma barreira de comunicação. Entenderam? Eita, o microfone está com problema, o microfone está com defeito. Eu estou falando e quando pensa que... Vocês não ouviram o que eu falei, né? Aí o diretor já fica preocupado. Ele disse aqui que se treme todinho. Então, isso é uma barreira de comunicação. O equipamento não está funcionando. E aí vem todo o profissional, os profissionais responsáveis por esse setor, por essa área, né, para ajeitar esse processo de comunicação, para ajeitar esse canal. Tá? Barreira fisiológica diz respeito aos problemas genéticos ou de má formação dos órgãos vitais da fala, a surdez, né? A gagueira, entre outros. Né? Vamos supor que alguém tem um problema de saúde, nasceu ok, né? E aí descobriu um problema e esse problema afeta, né, a fala. É lógico que vai ter uma barreira fisiológica. É um problema de saúde. Está afetando um órgão, né? E está fazendo com que essa pessoa perca a voz. Então, isso é uma barreira fisiológica. Professor fala demais. Dá muita aula. E aí fica com aquele bichinho na garganta, né? Eu tenho certeza que tem aluno que já percebeu que às vezes eu puxo aqui, eu faço assim, né? Eu tenho que ser rápida, eu tenho que desligar o microfone, né? Mas eu não sou rápida, gente. Não dá, né? E aí isso é uma barreira fisiológica. Barreiras semânticas. Assim como Dubrun, Kunsch afirma que essas barreiras são as que decorrem do uso inadequado de uma linguagem não comum ao receptor. Uma linguagem não comum a quem está recebendo. Né? Uma linguagem incomum. Certo? Uma linguagem cheia de estilos, né? Toda cheia de... Tem gente que não sabe a questão de leis, né? De termos jurídicos.
Então, se você vai falar com alguém, olha só, vocês técnicos em serviços jurídicos, você vai receber uma pessoa, né, que não tem conhecimento, cuidado com aquela forma de comunicação. Os termos jurídicos, tem gente que não conhece. Aquelas palavras rebuscadas, né? Tem que se coloque no lugar do cliente, fale de uma maneira que ele possa entender, de uma linguagem que ele possa entender. Então, isso é uma barreira semântica. Barreira psicológica são os preconceitos, olha aí, e estereótipos, que prejudicam a comunicação, a má interpretação, a discriminação, estão relacionadas com atitudes, com crenças, né, valores e cultura das pessoas. Ok? Bom, desde o início da disciplina a gente fala o quê? Que comunicação é saber falar? Não. Comunicação é saber ouvir, né? Então, nós temos dentro do processo de comunicação que aprender, nós temos que aprender a escutar. Através de uma coisa que eu escuto, que eu ouço, eu posso ter o quê? A minha interpretação, a minha opinião pessoal, mas eu não posso, né, ligar a minha opinião pessoal que eu estou ouvindo. Certo? Para Carl Rogers, comunicação ocorre quando entendemos o que escutamos. A gente tem que entender. Não entendeu? Pergunte. A gente tem que aprender, pessoal, a ter humildade em perguntar. A ter humildade em pedir informações sobre aquilo. Tá? Isso significa ver a ideia expressa e a atitude do ponto de vista da outra pessoa para entender como ela se sente e atingir seu ponto de referência. Os maiores problemas encontrados na comunicação interpessoal estão na nossa incapacidade de ouvir, tá, as mensagens que nos são passadas. Então, de que maneira podemos tornar a nossa audição cada vez melhor? De que maneira a gente pode ouvir essas mensagens? Basta estar atento aos aspectos básicos do bom ouvinte. Para que você seja um bom ouvinte, não interrompa a sua fala. Não é possível falar e ouvir ao mesmo tempo. Quando alguém chegar para você e comunicar algo, ouça, não interrompa. Sempre ocorre quando a gente está falando uma coisa, a outra pessoa vai falar e a pessoa, não, continua. Fala aí, depois eu falo. Não é? As pessoas querem logo falar, querem logo comunicar, né? Ao mesmo tempo quer ouvir, ao mesmo tempo quer dar opinião. Não é verdade? Isso ocorre. Isso ocorre muito, gente, comigo na minha relação interpessoal familiar, eu e minha filha. Ela vai contar uma coisa e eu já, né? Ela termina uma frase, quando eu termino uma frase, ela já, peraí, deixa eu falar primeiro. Ou então eu digo, não, peraí, fala primeiro e depois eu analiso tudo. Né? Então, quando isso funciona, isso é bom demais. Certo? Então, primeiro, não interrompa a sua fala. Segundo, concentre-se no assunto. Não distraia com nada ao seu redor. Paciência, espere o interlocutor terminar a sua ideia antes de respondê-lo. Certo? Confirme se o que você entendeu é realmente o que o interlocutor emitiu, resumindo os pontos-chave do assunto. Então, é o que eu falo de perguntar. Tenha humildade de perguntar. Né? Isso não vai fazer de você um ignorante em não saber, em não entender. Né? Tem gente que não entende, a pessoa simplesmente fala assim, peraí, eu não entendi. Né? Aí o emissor vai e fala, quer que eu desenhe? Aí isso aí já é uma falta de respeito. Então, a gente vê que o emissor não está se colocando no lugar do receptor. Né? Então, tem que ter o quê? Tem que ter humildade. Explique. Cuidado com a velocidade da fala. Quando eu comecei na docência, né, quando eu comecei a dar aula, né, eu falava muito rápido. E aí um aluno, professora, sua aula é ótima. Só vou lhe pedir uma coisa. Aí eu diga, né, primeiro dia de aula. Não, foi a primeira semana. Passou a primeira semana, quando eu comecei a dar aula, né, na Universidade Federal. E aí, primeira semana passou, beleza. Quando foi na outra semana, uma aluna chegou bem cedo. Ela não chegava muito cedo, ela chegou bem cedo. Ela falou, professora, eu queria falar uma coisa com a senhora.
eu diga alguma dúvida do assunto da semana passada, ela, não, professora, fale devagar um pouquinho. Porque eu falava muito rápido. Né? E aqui, quando eu comecei, eu falava para meus alunos, se eu estiver falando rápido, né, puxa a orelha da professora, professora, desacelera. Né? Aí, professora, fale mais rápido. Né? Eu era assim, hein? O Jackson não me conhecia, não. Né? Mas eu falava muito rápido quando eu comecei aqui. Tá? Às vezes eu me pego ainda numa rapidez, né? Quando não tem aquele negócio da velocidade 2 do áudio, do WhatsApp. Eu era mais do que aquilo. Né? Então eu tive que me policiar, gente. Certo? Eu tive que me policiar para palestras, para seminários, para cursos, né, que a universidade me chamava, e eu tinha que dar ali para aqueles alunos de graduação. Então, eu tinha que me policiar. Tá? Esta é de 100 a 150 ppm, sendo a velocidade do pensamento de 400 a 500. Então, não fale muito depressa, nem muito devagar. Às vezes, a mente da pessoa é tão acelerada que a pessoa quer falar rápido. Né? Às vezes, a mente da pessoa é acelerada e a pessoa, quando vai falar, fala devagar. Tem gente que fala tão devagar que você esquece até do começo da informação que ela passou. Você já se perdeu. Né? Eu tenho pessoas no meu convívio assim, que fala devagar, que a gente tem vontade de falar assim, pelo amor de Deus, né? Fale mais rápido. Né? Olha aí, Mariana Rodrigues, bom dia. Mande um beijo para a melhor professora, a Safira, aqui da turma de Matias Olímpio. Mandar um beijo para a professora Safira. Safira, pedra preciosa, não é não? Se eu não me engano, Safira. É, né? É preciosa essa professora, viu? Olha só, suspenda julgamentos. Para que julgar? Né? Críticos e avaliativos, tente se livrar dos seus preconceitos. Quando você aponta o dedo, tem quantos apontando para você? 4. Então, pare de apontar o dedo, pare de julgar, se coloque no lugar do cliente ou do colega do trabalho. Né? Se fosse você ali naquela situação. Então, julgamentos são barreiras no processo de comunicação. Seja empático, procure se colocar no lugar do outro e ver o mundo como ele vê. Né? Ninguém quer se colocar no lugar do outro, ninguém quer sentir a dor do outro. Né? A pessoa passa por um problema no ambiente de trabalho, né? Um colega seu é demitido, você se coloca, você fica se imaginando, poxa, se eu estivesse no lugar dele. Né? Olha aí, Tiago Martins, bom dia, seja bem-vindo. Feedback, uma importância, né, muito grande no processo de comunicação. Fornecer feedback consiste em revelar a sua percepção sobre como o comportamento do outro está afetando a você mesmo. Né? As outras pessoas, a equipe, ao bom andamento dos trabalhos, a organização. Né? Como o comportamento afeta? Como é que o comportamento do outro afeta você? Né? Leandro Carnal, se vocês assistirem ou lerem alguma obra de Leandro Carnal, ele diz o seguinte, que só existe irritação via espelho. Né? Não é verdade? Só existe irritação via espelho. Se algo do outro me incomoda, é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Tá? Olha aí, Maria Gabriela também pedindo para mandar um beijo para Pamela, do José Amável. Pamela, um beijo para você, viu? Etapas essenciais para o feedback. Primeira etapa para o feedback. Preparação e elaboração. Antes de se sentar em frente ao outro, né, reflita com cuidado sobre o que vai falar. Reflita. Tá? Pensando em aspecto positivo e negativo que retratem a sua opinião verdadeira. Prepare-se com antecedência, né? Ajuda a organizar as ideias, a hierarquizar o que de fato é importante. E isso levará a refletir sobre aspectos positivos do outro, algo que contribui para a quebra de resistência. Criar e fomentar o ambiente adequado. O local deve ser reservado e neutro. Você nunca, né, pode chamar atenção, certo? Na frente dos outros. Procure um lugar reservado para chamar atenção. Tem chefes, tem superiores que chamam a atenção do funcionário,
né, do colaborador na frente dos outros. Gente, isso não é bom. Se for você quem está propondo feedback, melhor que a conversa se dê na sala de outra pessoa. Tá? Deve-se dedicar toda a atenção à conversa, sem interrupções de secretário ou telefone. Né? O motivo é que é importante que o ambiente contribua, certo? Para que a conversa se inicie e transcorra com a menor tensão possível. Vai ser chamado pelo chefe, vocês como técnicos em serviços jurídicos, vocês vão ser solicitados, né, diariamente, sempre. Né? Então, vai ser solicitado, não leve celular não. Tá? Não leve celular. Não fique com o celular na mão. Deixe ele dentro da sua bolsa, ou então bote no modo silencioso. Né? Definir os rumos e as regras. Deve-se combinar como se dará a conversa, propondo que o primeiro a dar o feedback fale tudo o que tem para falar, enquanto o outro escuta. Tá? Apenas fazendo anotações, pois terá o direito de responder logo. Depois os papéis se invertem. Se o seu colega de trabalho, se o seu chefe parou para lhe ouvir, fique parado também quando chegar a vez dele de falar alguma coisa. Evite respostas de bate-pronto, ajuda a conter a impulsividade e reduz a tensão. Né? Se ganha tempo para assimilar o que foi dito e refletir melhor sobre o que responder. Quem propôs o feedback deve deixar o outro à vontade para ser o primeiro a falar, né? Se este preferir. Em mensagens de WhatsApp, quando vocês estiverem conversando com colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, né? Ou chefe, deixa falar. Né? Depois você lê e relê tudo. E vai analisando, seleciona cada ponto e vai dando a sua opinião. É o seu feedback. Tá? Na hora de ouvir, ouça tudo que o outro tem para falar sem interferir. Apenas faça anotações, se possível, já separando o que você acha pertinente e o que você não avalia pertinente, para ajudá-lo a organizar a resposta. Ter a capacidade de ouvir sem retrucar na hora demonstra maturidade e interesse legítimo de melhorar. A resposta deve seguir o mesmo tom cordial, tá? E equilibrado do momento em que se dá o feedback. Caso você receba uma mensagem, né? Uma mensagem que seja ruim para você, que essa mensagem esteja atacando o seu emocional, ou você como profissional, respire. Não responda de uma hora, da mesma hora, porque quando a gente responde, né, sem pensar, a gente também causa uma divergência, uma confusãozinha, uma discussão. Tá? Se você, como chefe, se vocês vão ser, né, dentro do órgão, vocês vão ser de uma hierarquia maior que outro, né, vocês terão, se tiverem um subordinado, né, muito cuidado. Ouça o que o subordinado está falando para depois você falar. Tá? Se não tiver condições de conversar naquela hora de ter um diálogo, não, quando você estiver mais calmo, né, e eu também, a gente conversa, certo? Finalizando o feedback, quando os dois já tiverem falado e respondido, é importante que cada um faça um breve reforço dos pontos principais do feedback. É uma forma de ajudar o outro a organizar o pensamento e identificar, né, o que foi mais importante numa conversa que normalmente dura entre 40 minutos e 1 hora, tá? Por fim, vale lembrar que o feedback não é uma queixa, bronca ou lição de moral. Tá? É um conjunto de ferramentas que auxiliam no amadurecimento da relação organizacional e evite transmitir o feedback achando que apenas, né, o outro, a parte envolvida, precisa mudar. Nós todos temos que melhorar, independente da questão hierárquica, pois certamente você também pode adequar algo. Sempre há os dois lados. Né? Utilização de feedback específico ao invés de geral. Indicar o comportamento numa determinada ocasião. Tá? Descritivo ao invés de avaliativo, apenas o relato sem julgamento. Compatível com as necessidades de ambos. Pode ser altamente destrutivo quando satisfaz somente a necessidade do comunicador. Ou seja, um feedback, ele não é individual. Tá? Ele é entre duas pessoas, ou entre duas organizações, ou entre a organização e o cliente. Tá? O feedback dirigido é para comportamentos que o receptor possa modificar,
ter empatia, mostrar à pessoa o quanto o feedback pode ajudá-la, falar diretamente, não usando intermediários, né? E aí as nossas atividades, certo? Vamos lá. No que se refere à identificação do público de um determinado evento e alinhamento de mensagens, a comunicação destinada a grupos ou pessoas que contêm com determinada especialidade ou diferença, não se construindo sobre códigos padrão, mas sobre características próprias e diferenciais de cada receptor, é denominada comunicação massiva, é denominada comunicação dirigida, maciça, segmentada ou personalizada. Vamos lá. No que se refere à identificação do público de um determinado evento e alinhamento das mensagens. Vamos lá. Quem aí vai responder? Né? Vamos interagir. Pedro II, São Brás, né? Carlos Zeus, Tiago, Mariana Rodrigues, Raíssa, Isaías Coelho dizendo que é a letra B, né? Que essa comunicação é denominada comunicação dirigida. Quem mais fica com B? Vamos lá, só Isaías Coelho. Vamos lá. Dirigida, esse tipo de comunicação dirigida, Pedro II, piripiri, letra B, todo mundo acertou, né? É uma identificação do público de determinado evento e alinhamento das mensagens. E ela é destinada, ela é dirigida a grupos ou pessoas que contêm determinada especialidade ou diferença, tá? Olha aí, Carlos Zeus, eu acho que a alternativa não é dirigida, tá, Carlos Zeus? Então, vamos lá. Segunda questão. Segundo Margarita Kusch, existem barreiras gerais ou comuns no processo comunicativo, né? E essas barreiras no processo comunicativo podem prejudicar a eficácia da comunicação, tá? Essas barreiras são de natureza o quê? Mercadológica, fisiológica, psicológica ou antropológica. Mercadológica, fisiológica, semântica ou antropológica. Letra C, mecânica, mercadológica, semântica e psicológica. Letra D, mecânica, fisiológica, semântica ou psicológica. Ou mercadológica, antropológica, psicológica ou fisiológica. A, B, C, D ou E. Acabamos de falar sobre as barreiras, né? Sobre os tipos de barreira. Dá um minutinho aí para eles, Jackson, para eles lerem direitinho a questão. Pronto, vamos lá. Olha aí, Bom Jesus D, Rio Grande D, Santa Filomena D, Piripiri D, Pedro II D, Carlos Zeus D, Nayana Santos Dias, bom dia, letra D. Vamos lá. Bom, nós falamos sobre as barreiras que existem no processo comunicativo, né? Falamos sobre as barreiras mecânica, né? Ou física, mecânica
ou física. Que envolve o quê? Eu dei até um exemplo aqui de equipamentos, né, maquinários, dá problema, e aí fica com problema no áudio, né, ou na imagem. Né? É uma barreira de comunicação de uma natureza mecânica. Tá? Beleza? Olha aí a Carmen Lúcia Oliveira, turma de Capitão Gervásio Oliveira, estamos assistindo pelo YouTube hoje. IPTV tá ruim, Carmen Lúcia? Né? Nós temos a barreira fisiológica, certo? Que é aquela questão de algum problema, né? Ou problema de surdez, ou problema na fala, né? Fisiológica, tem a ver com algo do nosso organismo, ok? Semântica, forma de escrita, forma da linguagem, e psicológica. Gente, nessa fisiológica, né, inclui a gagueira. A gagueira. Né? A pessoa gaga, ela é uma barreira de comunicação de ordem fisiológica. Tá? Engraçado que a pessoa gaga, né, eu conheço, tenho amigos gagos, na hora de cantar é impressionante, né, Jackson? Rapaz, na hora de cantar, não tem gagueira não, certo? Beleza? E também quando a pessoa é fanha, tem aquelas pessoas que falam que você não entende direito por algum problema fisiológico, geralmente aquelas pessoas de lábio laporino, né? Tem um probleminha na fala que também se torna uma barreira fisiológica. Certo? Beleza? Vamos para a terceira questão. A comunicação pode ser definida como o processo pelo qual a informação é trocada, né? E entendida por duas ou mais pessoas. Normalmente com o intuito de motivar ou influenciar o comportamento. Né? Muitos canais de comunicação podem ser escolhidos pelo emissor, ou seja, muitos canais podem ser escolhidos por quem vai transmitir a mensagem e o receptor da mensagem. No entanto, recomenda-se para mensagens rotineiras, claras e simples, o uso de quê? Letra A. Presença física, conversa frente a frente. Né? O uso de terceiros, ou seja, através de recados. Canais interativos, telefone, mídia eletrônica. Né? Canais pessoais estáticos, memorandos, cartas oficiais. Ou canais impessoais estáticos, panfletos e boletins. Tá? Está com problema local, já estamos resolvendo. Beleza. Piripiri, letra E. Bom Jesus, letra C. Isaías Coelho, letra E. Santa Filomena, letra E. Olha aí, deu uma diferença aí, né? Nem todo mundo falou a mesma letra, né? Nayana Santos Dias, letra E. Carlos Zeus, letra C. Quem mais? Estou gostando de ver. Vocês estão prestando atenção, né? E detalhe, pessoal. Assunto sempre de concurso, viu? Quem aí optar por essa área de concurso, né, vocês vão se deparar aqui com questões de processo de comunicação. Tá? E essas questões aqui, quando a gente coloca, são questões de provas de concurso. Rio Grande, letra E. Né? Muitos canais de comunicação podem ser escolhidos por quem vai mandar essa mensagem, escolhidos pelo emissor e receptor. Né? E a gente recomenda para mensagens rotineiras, mensagem de rotina mesmo, mensagem simples. Todo mundo, a maioria, marcou letra E. Canais impessoais estáticos, panfletos, boletins. Vamos lá? Vamos ver? Alguém mais a responder? Carlos Zeus marcou letra C. Canais interativos, telefone, mídia eletrônica. Ou teve outras pessoas que marcaram letra C? Vamos lá, né, gente? Letra E. Pé de segundo, letra E. Olha aí. Canais impessoais estáticos, panfletos, boletins. Vamos lá. Né? Mensagem rotineira, clara e simples, o uso de presença física, conversa frente a frente. Se é uma mensagem simples, de rotina, não precisa ser
frente a frente. Olha aí, Tiago Martins, letra E também, alternativa certa, né? Não precisa ser uma conversa frente a frente. A maioria das conversas frente a frente, a gente viu que ocorre aonde? Né? A maioria das conversas frente a frente tem que ocorrer no feedback. Né? No feedback, sim. A gente quer a presença física. Professora, e quando é cliente com a organização? O cliente pode ir lá, o paciente. Né? Vamos supor que vocês estejam trabalhando no escritório de advocacia e um de vocês é o técnico em serviços jurídicos ou então de um tribunal, de um fórum jurídico ou do Ministério Público e a professora Iuna entra. Né? E aí eu encontro quem? Eu encontro o Tiago. Eu disse, Tiago, é o seguinte, vamos ter um feedback aqui. E eu vou dizer qual foi o meu problema que eu tive. Tá? Naquele setor, com aquele departamento. Eu vou direto. Pode ser frente a frente, para a gente resolver. Tá? É um feedback. Tá? Terceiros, recados. Nunca vá para o recado. O recado é uma comunicação, muitas vezes, informal. Utilizar recadinhos, isso aqui gera o que a gente viu na aula passada? Gera rádio peão. Né? Se eu tenho uma mensagem para passar, né, uma demanda para passar para o meu diretor de imagem, eu vou direto. Eu chego para ele, é ali, quem é o meu diretor de imagem? Hoje. Né? Qual é o estúdio que eu estou? Estúdio 6. Quem é o diretor de imagem? É o Jackson. Eu vou lá direto. Ó, Jackson, me dá teu WhatsApp aí que eu vou chegar 5 minutinhos atrasado. Né? Certo? Eu mando, então eu tenho que ir direto. Eu não mando recado, não. Eu vou direto, gente. Para quem vai estar ali comigo no estúdio. Tá? Canal interativo, telefone, mídia eletrônica? Não. Nada disso. A gente usa mesmo, recomendado para mensagem rotineira, clara e simples, é aquela mensagem direta. Quando a gente fala clara e simples, né, é uma mensagem direta. Objetiva. Então, um boletim, um panfleto, é direto. Certo? Beleza? Então, ficamos por aqui e até a próxima.